Olá pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma live que estamos transmitindo diretamente aqui do nosso perfil profissional no LinkedIn e posteriormente esta aula, esta masterclass, ela será também divulgada e publicada no nosso canal no YouTube, chamado Insights do Professor. Pessoal, por falar no Insights do Professor, eu gostaria desde já de convidá-los também a apreciarem o nosso mais novo artigo que nós publicamos agora, recentemente, mais precisamente às 9 horas da manhã também, no nosso perfil no LinkedIn. Lembrando a vocês que nós temos uma newsletter chamada Insights do Professor. Na verdade, o canal ele foi um desdobramento, eu vou dizer que uma evolução dessa newsletter. De antemão, eu também gostaria de agradecer aos nossos mais de 7.400 assinantes que nós temos dessa revista eletrônica e esses 7.400 leitores, 7.400 assinantes, são contemplados mensalmente com uma publicação de artigos que sempre nós consideramos fazer a produção literária dela técnico-científica, então ela vem carregada de do seu academicismo, juntamente com a sua aplicação no mundo corporativo. E o tema desse artigo que nós escrevemos foi a respeito do Free Cash Flow to the Firm, que é o fluxo de caixa livre da empresa ou da firma, juntamente com o EVA, voltada para hospitais filantrópicos, principalmente as Santas Casas de Misericórdia. Então, vale muito a pena você dar uma conferida na nossa revista eletrônica. Se porventura você ainda não é assinante, né, basta você acessar o nosso perfil e se inscrever na revista. Na medida em que nós formos publicando esses artigos, você dê certo que será notificado, tá bem? Então, hoje eu separei um tema para poder trabalhar com vocês aqui nesta manhã e eu acredito que em abril houve um artigo do professor Assuato Damodaran, do qual nós somos signatários, ou eu posso dizer, somos discípulos das obras do professor Damodaran, e uma notícia que ela causou ali um frisson, um burburinho no mercado financeiro, que foi justamente a abertura do IPO da SpaceX no mercado aberto, de capital aberto. E, obviamente, que nós já vimos também em outras ocasiões aqui, apresentado a vocês um valor estratosférico da NVIDIA, e a mesma coisa ocorreu também com a SpaceX, um valuation, um valor de mercado com cifras astronômicas, e nós já falamos a respeito disso, que fazer análise de uma empresa sem que você considere a historicidade dos dados e quiçá, o que eleva ainda mais esse desafio é saber que essa empresa ela também não tem esses dados históricos, então a gente precisa trabalhar numa precificação de ativo, considerando uma projeção de faturamento. Então, a aula de hoje ela vai gravitacionar em torno desse IPO da SpaceX e principalmente dos valores que são apresentados de mercado. E é óbvio que eu vou trazer outras informações que são extremamente relevantes, importantes, a respeito de que a SpaceX ela não trata-se ou não se limita apenas a um modelo de negócio, muito pelo contrário, nós vamos falar e eu vou apresentar para vocês aqui, pelo menos aqui 4 modelos de negócio em que ela está atuando. Então, se trata de uma empresa
que tem um grupo que tem um conglomerado de empresas. Eu quero te dizer que vai ser uma aula bem interessante, uma aula bem importante, e eu espero que você que está me acompanhando hoje aqui, e que antecipadamente eu também gostaria de agradecer mais uma vez a todos aqueles que estão conectados conosco aqui pelo LinkedIn. Então, especificamente o que a nossa aula ela vai abordar e ela vai trabalhar com vocês aqui. Então, a nossa aula de hoje, ela vai explorar o que eu chamo de complexa avaliação intrínseca da SpaceX, justamente diante da iminente oferta pública inicial. Lembrando que este material do qual nós estamos fazendo uma avaliação são provenientes de materiais do professor Damodaran, em artigos que ele publica também em seu LinkedIn e em aulas que ele também deixa gravadas no seu canal no YouTube. Então, o que nós vamos mostrar aqui para vocês é a maneira como a SpaceX ela está estruturada nos chamados 3 pilares fundamentais. Né? Lembra que eu comentei com vocês agora, há poucos minutos, que ela não está atuando apenas em um tipo de negócio ou de atividade, muito pelo contrário, ela trata-se de um conglomerado de empresas, e óbvio que quando eu falo desse conglomerado de empresas, eu estou exatamente me referindo que, além dos lançamentos espaciais, né, por isso do nome SpaceX, ainda existe o segmento de internet via satélite, quem nunca ouviu falar da Starlink, e também da inteligência artificial da IA. Então, o ponto de ancoragem nossa, óbvio que nós estamos, como eu disse, trabalhou em cima de um artigo do professor Damodaran, e esse artigo dele é onde ele argumenta que, embora exista aquela elevadíssima dificuldade que eu comentei com vocês a respeito da escassez de dados financeiros, e, óbvio, são empresas de capital fechado que estão indo agora para o capital aberto. Então, enquanto essa transição ela não é realizada, o que acontece? Nós não temos a historicidade dos dados abertos e concretos. Então, esses dados financeiros oficiais, eles são bastante escassos para que a gente chegue aqui numa convicção de que o ativo ele vale exatamente aquilo que o mercado está estimando. Por isso que é importante. E eu tenho alertado muito vocês aqui, que já são assíduos espectadores do nosso canal, e que me assistem aqui também pelo LinkedIn, que virou uma grande moda. E hoje pela manhã eu estava analisando e também cocheando aqui entre vários pensamentos, e um desses vários pensamentos que eu fiquei ponderando aqui é como nós temos hoje uma poluição de informações dentro do LinkedIn. E eu vou dizer para vocês, assim, embora eu goste muito dessa questão dos infográficos, de construir esses infográficos com as inteligências artificiais, mas eu acredito que, eu confesso que em determinados momentos eu já estou saturado dessas informações. E valuation é um tema que, conquanto ele apresente-se de um elevado grau de importância, não é? A gente ainda percebe que há um ponto muito de ancoragem, que as pessoas estão muito limitadas nessa questão das planilhas, das calculadoras e dos sistemas, e, infelizmente, acabam esquecendo que o primeiro pilar para um valuation, para você entender o valor intrínseco de um negócio, você precisa perpassar obrigatoriamente pela narrativa. Então, quando eu falo na narrativa, nós estamos justamente e precisamente e designadamente asseverando que o negócio ele precisa ser compreendido. Existe uma diferença entre valuation e precificação. Né? Existe uma diferença que, embora ela seja tênue, mas ela também é paradoxal, porque ela se torna
uma grande nesga, um hiato, abissalmente falando, a respeito de que uma coisa é o preço que eu entendo que o meu negócio ele vale, a outra coisa é o que o mercado entende que ele vale, e o outro ponto é o ponto em que, de fato, ele vale. E eu já havia comentado também com vocês em edições, em aulas anteriores, a respeito de que quem compra uma empresa, ele não está simplesmente, ou não deve considerar simplesmente a compra dos seus ativos. Porém, ele deve se interessar ainda mais pelos seus fluxos de caixa. Professor, isso obviamente não, professor, isso talvez possa gerar algum ponto de dúvida, porque se a gente compra os ativos, de certo que ela vai gerar fluxo de caixa. Nem sempre, nem sempre. É importante, por isso que trabalhar com o DCF, né, o fluxo de caixa descontado, é imprescindível que a gente olhe e considere todas as amarras necessárias, e quando eu falo dessas amarras necessárias, eu estou me referindo justamente à questão da estratégia. Então, precisamos tomar muito cuidado para que nós percamos, né, ou se perca, por exemplo, essa capacidade de compreender o negócio, de analisar o ambiente externo, de analisar as capacidades dinâmicas que uma organização ela contempla, porque a partir daí ela não consegue ser aprovada, validada pelo teste, pelo filtro que são o filtro dos números, dos dados, o rigor, a austeridade matemática. Então, a nossa apresentação de hoje, e eu espero conseguir, mesmo diante das minhas incapacidades e das minhas limitações, poder apresentar para vocês de uma forma muito clara esse título que eu copiei do professor da Modaran, Ao Trilhão e Além, a Odisseia do Valuation da SpaceX. Então, nós estaremos fazendo uma avaliação intrínseca versus a precificação em ambientes de extrema incerteza, porque existe a ausência ou a escassez, melhor dizendo, dos dados oficiais. Portanto, a nossa apresentação de hoje pela manhã, ela destacará o que nós chamamos de vantagem competitiva em custos e, principalmente, a capacidade de execução do próprio Elon Musk como motores de um crescimento sem precedentes, mesmo que todo negócio tem, o da SpaceX não seria diferente, que é a chamada incerteza, só que essa incerteza, ela sempre tem ali uma inerência. E essa inerência da incerteza que nós estamos falando é exatamente sobre a volatilidade que ela está associada à gestão do fundador, ou seja, do próprio Elon Musk. Então, em última análise, o propósito dessa aula de hoje, para você que está chegando agora, o propósito dessa aula de hoje é exatamente fornecer esse modelo de avaliação rigoroso. Então, imagina que você trabalha ou que você um dia vai trabalhar com relação à precificação, à valuation, à avaliação de empresas, e você não consegue ter a disponibilidade ou o sobejamento das informações financeiras oficiais, né? Então, eu vou te ensinar aqui um modelo, né, lógico que está embasado. Isso aqui é o meu pet, viu, pessoal? Que ele está participando aqui da aula, está muito frio e está querendo esquentar, né? É o Oliver. Dá um oi para ele, Oliver. Portanto, é um modelo de avaliação rigoroso. Esse modelo de avaliação rigoroso visa justamente nós erradicarmos, eliminarmos qualquer entusiasmo e todas as vezes quando nós nos deparamos com esse entusiasmo do mercado, ele vem acompanhado de uma especulação, né, a respeito do potencial de geração de caixa de uma companhia que defende o conceito do futurismo. Não, é para você ficar aqui.
Portanto, esse axioma, ele corrobora exatamente com a fala do professor Damodaran, naquele livro que eu já disse para vocês que usamos como base, que é Finanças Corporativas Aplicadas, né? Que o valor de uma empresa está no valor presente dos seus fluxos de caixa esperados, descontados a uma taxa que reflita tanto o risco do projeto quanto o mix de financiamento utilizado para financiá-los. É por isso que a avaliação de empresas, o modelo rigoroso, é o modelo de fluxo de caixa descontado, porque ele separa qualquer entusiasta especulativo a respeito de olhar para aquele potencial de geração de caixa de uma companhia, que isso define todo esse conceito do futurismo. Então, eu já me deparei em situações de avaliação de empresas que, quando eu vou mergulhar e vou perscrutar a respeito da estratégia dessa instituição, muitas vezes é apresentado um crescimento, imaginem, acima da inflação. E olha, é difícil o negócio crescer acima da inflação. Então é preciso que olhe a taxa de crescimento. Eu quero dizer para você que existe toda uma tecnicidade que envolve nisso. É por isso que eu sou tão crítico, sou tão beligerante e até falo de uma forma demasiadamente visceralizada a respeito dessas planilhas que se tem, que, óbvio, são bem construídas, tem capital intelectual empregado, tem inteligência envolvida ali, porém, falha na capacidade de hermenêutica e quase que exegética a respeito da compreensão do modelo de negócio e, obviamente, de todas as premissas técnicas e catedráticas a respeito do assunto que envolve avaliação de empresas. Então, não é para qualquer um, não é para simplesmente aprender de qualquer maneira, é necessário que se olhe para as fontes, que se olhe para as bases e que contemplem quais são os fundamentos, os alicerces e as estacas, tá bem? Então, esse preâmbulo, ele é sempre muito importante, porque eu procuro trazer e dar a devida pavimentação, construir o baldrame, para que assim a gente consiga alicerçar a apresentação, alicerçar o conceito, alicerçar o assunto que eu trago para vocês aqui. E eu reforço, reitero, sempre, aqui não é um canal e não é uma aula em que nós vamos levar e investir 30 minutos, 15 minutos, 40 minutos, e eu considero até que uma ofensa, um sacrilégio, uma heresia, tratar de um assunto tão denso, tão perscrutacional quanto este, e não levar no mínimo pelo menos uma hora para poder esmiuçar, para poder ruminar o assunto que traz uma complexidade tão grande, atrelado a isso, de forma muito ortodoxa e de forma muito também dogmática, ok? Então, vamos falar especificamente sobre essa odisseia do valuation da SpaceX e como ela vai do trilhão e além, e como nós vamos analisar essa empresa, dado a grande escassez que existe dos dados financeiros, porque trata-se de uma empresa de capital fechado que vai abrir capital na Bolsa de Valores, ok? Então, vou aumentar aqui a minha apresentação, você vai me ver um pouco menor, e eu espero que você consiga acompanhar muito bem. Então, aqui eu trago um pouco do meu currículo, um pouco da minha história, um pouco da minha experiência. Eu sou executivo de finanças, CFO de uma holding que atua na área da saúde, além de ser estrategista sênior, e também sou especialista em valuation, ou como também comumente é conhecido, em avaliação de empresas. Eu tenho quase que ali 30 anos, ou seja, falta aí uma Copa do Mundo para me completar 30 anos de experiência. Lembrando que a minha atuação
em atuação em multinacionais, pelo menos os primeiros 12 anos, sempre trabalhando em ambiente e em operações de elevada complexidade, considerando o cenário econômico-financeiro. E o meu foco é sempre na criação de valor, e esse foco na criação de valor, nós bebemos na fonte dogmática do professor Aswat Damodaran, juntamente com análise estratégica e finanças corporativas. Eu utilizei como fundamentação teórica rigorosa, e esse veio o ponto que eu confesso para vocês até que eu me freiei um pouco de dizer para vocês, cuidado para não aprender, querer aprender as coisas só na internet, embora a gente está na internet. Mas essa cautela que eu tive em dizer isso, ela foi oportuna, porém eu gostaria de embasar e de reforçar o que eu disse para vocês. Olhem a reputação de quem está trazendo conteúdo, olhem e contemplem e considerem quais são os alicerces, quais são as estacas que são consideradas nos materiais que estão sendo trazidos para vocês na internet. Então, eu sempre procuro estar ancorado nas premissas do professor Aswat Damodaran, e nessa aqui eu tenho trabalhado com 3 literaturas de mercado, robustas, referenciadas, e obviamente que são também literaturas clássicas, haja vista que dado a proeminência do professor e reputação do professor Aswat Damodaran. Então, a primeira delas é o livro Finanças Corporativas, aplicadas de 2002. Eu vou mostrar a capa desse livro, como eu sempre tenho dito, não é um livro fácil de encontrarmos, né? E não é de um preço tão acessível, mas é um livro importante. Esse livro fala muito a respeito da trifeta decisória, ou seja, as decisões de investimento, de financiamento e de dividendos, e como elas, orquestradamente, elas são verdadeiros motores de criação de valor, de maximização de valor. O outro livro também não é tão fácil de encontrar, e não é uma literatura também superficial, muito pelo contrário, uma literatura densa, pelo tamanho e pela quantidade de páginas, são quase 800 páginas, são 796. Eu, agora que acredito que estou chegando aqui na 37ª página dessa literatura, que é uma literatura de 2004, todos esses livros são do professor Aswat Damodaran, e, por fim, esta literatura é uma literatura mais recente, tem o preço mais acessível, é uma literatura também mais acessível, porém, eu digo para você que trata-se também de um conteúdo denso, que é o Ciclo de Vida Corporativo, né, do professor Aswat Damodaran. Existem outros livros, como Gestão Estratégica do Risco, que eu tenho aqui na minha biblioteca, mas esse livro, embora seja específico para tratar esse assunto, o professor Aswat Damodaran aborda as 2 literaturas que eu deixei evidenciado para vocês, e fala um pouco também desse livro chamado Ciclo de Vida Corporativo. Então, o grande objetivo da nossa aula de hoje é pegar o valuation do IPO, que eu chamo de IPO mais complexo da década, e nós vamos agora desconstruí-los. Então, você que está comigo aqui desde o começo da aula, não vai embora. Professor, já foram 26 minutos, né? E eu digo para você que foram 26 minutos e que apenas desse prefácio, desse preâmbulo realizado aqui, eu já te trouxe muitas informações que você, obviamente, não detinha, né? E não tinha. Então, nós vamos agora desconstruir esse valuation do IPO. E você que chegou agora, não vai embora, fica conosco aqui, a não ser que você tenha um compromisso urgente e inadiável. Aí eu vou dizer para você que depois você pode assistir lá no YouTube, na velocidade 2, mas eu recomendo que você assista na velocidade normal para você poder entender, porque é um assunto complexo. Então, nós vamos desconstruir esse valuation da SpaceX, que é o valuation mais complexo da década.
embora eu já tenha realizado também aqui uma análise do NVIDIA, porém, este aqui vai ser bem interessante, bem gostoso a gente trabalhar esse assunto. E eu quero começar, então, entrando agora no nosso tema, na nossa aula de hoje, apresentando a vocês aqui o que eu chamo de equação estratégica. Lembrando a você que boa parte, se você já é o aluno, o espectador assíduo do nosso canal, né, ou seja, gosta das aulas em que a gente proporciona para vocês aqui, algumas coisas que vocês vão perceber assemelham-se muito com as outras que eu tenho apresentado em aulas anteriores, como, por exemplo, falei sobre o modelo de avaliação pelo fluxo de caixa descontado. Então, essa equação que eu chamo de equação estratégica, ela é a soma entre a narrativa do negócio, que nós conhecemos como storyline. Então, lembra que eu comentei com vocês no começo? Cuidado com essa questão das planilhas que vocês recebem, porque às vezes você vai e lança uma premissa, como por exemplo o beta, e não faz a mínima ideia do que é o beta, de como calcular o beta, e qual é o impacto que o beta ele gera na precificação do ativo, especificamente no custo de capital, uma vez em que ele contempla essa arquitetura. Então, a narrativa dos negócios ela é importante, o storyline ele é importante. Somado ou adicionado à narrativa dos negócios, nós precisamos, então, dos chamados drivers, que são os valores financeiros. Então, eu preciso e desejo saber qual é o valor intrínseco de uma organização, de uma firma, de uma empresa, de um negócio. Obrigatoriamente, eu preciso passar pela narrativa e pelos valores financeiros. Se eu não passo nem pela narrativa e nem pelos valores financeiros, a calibragem do valor intrínseco ela estará comprometida. Então, é óbvio que todos nós vivemos um paradigma. E nesse caso, aqui, na análise da SpaceX, o paradigma é o paradigma da ausência dos dados, ou da inexistência dos dados, ou da escassez dos dados. E aí eu preciso te dizer que o chamado mito do mercado, obviamente que ele defende que não é possível fazer nenhum tipo de avaliação de empresas sem que ela se tenha um arco temporal extenso, ou pelo menos que olhe para os lados, para os horizontes, né? Esse olhar horizontal para a direita ou para a esquerda, que nós chamamos de pares, para que esses pares eu consiga ter pelo menos ali o aspecto da comparabilidade. Então, a realidade é justamente essa, meus amigos, é que realizar a avaliação intrínseca, ela não exige um histórico infinito. Então, eu olhar para aquela historicidade sem fim, aquela historicidade que tem uma visão muito ampla, pelo contrário. Entenda que o valor intrínseco, ele perpassa pela narrativa dos negócios. E quando eu digo que ele perpassa pela narrativa dos negócios, é exatamente a questão de exigência total de que a narrativa não pode ser um devaneio. A narrativa não pode ser uma construção fictícia ou, quiçá, falaciosa. Essa narrativa, esse storyline, ele precisa estar calçado, ele precisa estar sobre as estacas da lógica, e essa lógica é necessário que ela consiga se convergir para a quantificação. Então, é por isso que o valor intrínseco do negócio é a narrativa do negócio e são os seus valores financeiros que nós chamamos de, ou conhecemos como drivers. E nesse caso, eu te digo, a SpaceX ela é o teste definitivo dessa filosofia. Lembra que nós falamos? É uma empresa que está saindo do seu de capital fechado e está abrindo capital. Então, esse é o teste que nós vamos fazer hoje, que nós vamos fazer agora, aqui, pela manhã, dessa filosofia.
saber se tem coerência, olhar para a narrativa dos negócios, olhar para essa lógica do negócio, e essa lógica do negócio, ela ter a plena e a absoluta capacidade de quantificar em valores financeiros para que assim a gente consiga calcular o valor intrínseco. Então, eu fiz questão de abrir a nossa aula de hoje entre o prefácio que nós fizemos, que funciona como mais um briefing, um overview, e falar sobre a literatura, falar sobre o embasamento teórico. E quando nós falamos sobre embasamento teórico, uma das coisas que eu adoro o professor Damodaran é justamente o ponto em que ele compara o ciclo de vida corporativo de uma empresa ao ciclo de vida humano. E não obstante, e indiferente disso, a SpaceX, nós precisamos então olhar ela agora em que posição ou como ela está posicionada no ciclo de vida corporativo. Eu me recordo que eu fiz agora recentemente uma avaliação de uma empresa, e, aliás, fiz duas avaliações de empresa, e por uma questão, óbvio, de ética, eu não vou dizer quais são as empresas, mas o que eu quero te dizer é que uma empresa, ela apresentava uma característica de estar em um estágio, porém, com relação a uma das trifetas decisórias, ela estava em um outro ciclo corporativo. E uma outra empresa que eu fiz a avaliação, essa era na área da saúde, né? Essa ela era na área da saúde. E daí ela estava saindo de uma posição de crescimento para expansão. Qual era a característica que permitia com que nós pudéssemos asseverar isso? Era o fato de que ela estava gerando free cash flow to the firm, ou seja, fluxo de caixa livre do acionista negativo, estava consumindo, na verdade, caixa, essa geração de caixa, na verdade, era um consumo de caixa negativo, e eu já também ministrei essa aula para você aqui sobre o free cash flow to the firm, e ela estava agora positivando no ano de 2025. Porém, o que aconteceu em 2024? Além dela apresentar um fluxo de caixa negativo, o fluxo de caixa livre da empresa negativo, ela também investiu bastante em CAPEX, em Capital Expenditure, ou seja, o que o professor Damodaran chama de ativos de crescimento. Então, considerar, por isso que a narrativa ela é a primeira equação estratégica para o valor intrínseco. É olhar, entender, compreender, perscrutar, sondar, ter a devida densidade do negócio para poder entender essa empresa está em que ciclo corporativo. Ela deveria estar no ciclo de crescimento, mas ela agora já está em expansão. Então, olhando e considerando o ciclo corporativo e o ciclo de vida corporativo da SpaceX, o que nós estamos percebendo? O que nós percebemos? Primeiro, nós percebemos que o estágio atual é o seguinte, é crescimento jovem / escalada. Então, qual é a dinâmica de quem está nesse estágio? É exatamente o crescimento de receitas em escala. A dinâmica é o crescimento de receitas em hiperescala, ou seja, notem aí que nós estamos falando de 2 bilhões em 2021 para 15,6 bilhões estimados em 2025. E isso se explica por quê, e quando eu digo que isso se explica, e o porquê, é que nenhum crescimento ele é de graça, assim como nenhum recurso ele é gratuito. Portanto, existe aquela dita máxima, né, que faturamento é vaidade, lucro é sanidade e caixa é rei. Entretanto, não há de se escolher quem é o melhor. O que há é de se observar
de maneira perscrutada a respeito de cada um desses indicadores, desses dados, para que possamos fechar um diagnóstico. Então, o que nós vemos é uma transição de nicho, e essa transição de nicho foi responsável por uma projeção de 15,6 bilhões, ou seja, eu vou sair de 2 para 15,6. Bem, falando em fluxo de caixa, ou seja, evoluindo de queima de caixa agressiva para inflexão de geração de caixa. Bem, esse é o ponto que converge muito para aquilo que eu comentei com vocês a respeito de que cada ciclo de vida corporativo ele é caracterizado e ele possui as suas idiosincrasias em que elas ratificam ou validam ou corroboram ou endossam ou homologam aquele ciclo. Então, uma empresa, e se você é um empresário que está me assistindo agora, está me assistindo hoje, deixa eu perguntar uma coisa para você. Imagina que você abriu um CNPJ agora, uma empresa agora. Se você abre esse CNPJ agora e você espera, em termos de fluxo de caixa livre para a firma, que ela seja positivo, você pode, então, tirar o cavalinho da chuva, porque isso não vai acontecer. Porque você precisa investir em CAPEX, em ativos de crescimento. E quando você investe nesses ativos de crescimento, significa que você precisará, para esses investimentos, serem financiados de algum lugar. Ou serão por bancos, que são as chamadas dívidas onerosas, ou serão por capital próprio, que tem o maior custo do que a dívida bancária, porque ele assume o maior risco. O banco, você vai assinar um contrato com ele e você, recorrentemente, periodicamente, você vai precisar pagar as parcelas do empréstimo que você realizou. Independente se você tem caixa ou não, se você está gerando lucro ou não. No caso do acionista, ele é o último que vai receber. Por isso que essa dívida, ela é a dívida mais cara. Agora, de repente pergunta assim, professor, então quer dizer que eu abro minha instituição e eu preciso pegar dinheiro no banco? Não. Lembra do que nós falamos sobre as decisões de investimento? As decisões de investimento é que você aloca capital em projetos que vão gerar retorno superior à menor taxa aceitável de corte. Essa taxa aceitável de corte é a estrutura adequada, a estrutura ótima de capital. Portanto, caracteriza-se dessa maneira. Então, quem está em fase de crescimento, perdão, em fase de startup, ela dificilmente vai estar gerando caixa. E se ela gera caixa e você está distribuindo dividendo, palmas para você, porque você vai entrar naquela estatística cruel e brutal de empresas que morrem nos primeiros 5 anos de vida, ou seja, morrem quando criança. Praticamente é como se fosse o natimorto. Já nasce fadado a morrer logo poucas horas depois ou poucos anos depois. Portanto, o ciclo de vida corporativo da SpaceX é exatamente que ela está evoluindo da chamada queima de caixa, lembra do crescimento jovem para a escalada? Ó, tá vendo esse gráfico, essa linha aí, de forma ascendente? Então, ela sai da queima do fluxo de caixa agressivo para a chamada inflexão de geração de caixa, ou seja, ela vai começar agora a gerar caixa, porque os investimentos que foram realizados em CAPEX vão permitir que esses fluxos de caixa eles sejam positivados, advindos ali desse crescimento da receita. Bem, dinheiro não nasce em árvore, dinheiro tem um custo. E qual é a implicação, então, que eu quero apresentar para vocês no ciclo de vida corporativo da SpaceX, que está saindo de crescimento jovem para a escalada agora, é que o risco ele é puramente idiosincrático. O que essa palavra quer dizer? Eu quero dizer que, sabe o negócio em que ela atua, o ambiente em que ela habita e que ela compete?
Bem, esse ambiente, ele apresenta as suas especificidades. Então, ela não é sistêmico, mas ela é específica do negócio. Como a SpaceX não se limita apenas ao lançamento de foguetes, pelo contrário, ela está atuando em um portfólio que é capilarizado, então significa que esse risco ele vai ser diluído. Trocando em outras palavras, e simplificando o que eu quero dizer para vocês poderem compreenderem melhor, sabe o que é? Ele não está colocando todos os ovos em uma única cesta. Ele está distribuindo. E todas as vezes quando existe um conglomerado, esse conglomerado, o que ele faz? Ele dilui o risco, ele pulveriza o risco, ele capilariza o risco. É por isso que, quando nós consideramos o custo de capital da SpaceX, ou seja, a WOC dela, né, o custo médio ponderado de capital, nós percebemos que ela está no racional que é estimado em aproximadamente, está vendo esse tio aí? Aproximadamente 8%. Nós fizemos um cálculo aqui, óbvio, de um outro nicho, de uma instituição na área da saúde. O custo de capital próprio, o custo de capital dela, ela não tinha dívida com o banco, só tinha custo de capital próprio, estava em aproximadamente 22%. Então, notem que no caso desse conglomerado, ela dilui o risco e todas as vezes em que esse risco ele é diluído, existe ali uma tendência grande de que se tenha um custo racional estimado que seja baixo. Nesse caso da SpaceX, é 8%. Então, notem que nós partimos aqui do ciclo de vida corporativo da SpaceX e a sequência agora do que eu quero apresentar para vocês, aproveitando o gancho do que eu falei, ela não atua em um único segmento, ela tem um conglomerado, então, nesse conglomerado, ela diversifica o seu portfólio, ela capitaliza o seu portfólio e, consequentemente, uma vez em que esse portfólio ele é diluído, ele é capitalizado, o que vai ocorrer é que o custo de capital, ou a WOC, ela fica aproximadamente em 8%. E já que nós falamos nessa capitalização, o conglomerado da SpaceX não limita-se simplesmente a lançamento de foguetes, como se imagina. Poxa, professor, eu imaginava que a SpaceX ela fosse apenas uma empresa que lançava foguetes. Não. Se você pensava dessa maneira, você faz parte de uma quantidade também enorme de pessoas que imaginavam que isso também estava limitado apenas a lançamento de foguetes. Então, o chamado Space Launch, que é o lançamento, é apenas um negócio que ela tem dentro desse ecossistema de valor que nós chamamos da SpaceX. Então, esse negócio dos lançamentos é apenas a infraestrutura, não é? Que é a infraestrutura, embora é o ponto de partida, é a fundadora de maturidade acelerada, e aqui é onde concentram-se a vantagem competitiva dela, brutal, do que eu chamo em custos. Então, sabe das estratégias genéricas de porta, que eu tenho ministrado essa aula aqui para vocês também? Bem, essas estratégias genéricas de Porter, nós temos ela como liderança em custo. E foi e é justamente a estratégia adotada na parte que envolve os lançamentos. Então, essa estrutura fundadora que eu comentei com vocês de maturidade acelerada, ela apresenta essa vantagem, essa estratégia genérica, que se tornou uma vantagem competitiva em liderança e custo. Porém, eu também comentei com vocês no prefácio da nossa aula que eles também possuem ali a parte que envolve a internet via satélite, que é a Starlink.
Então, aqui, neste nicho, é o motor atual de crescimento das receitas. Então, de um lado eu tenho ali aquela vantagem competitiva brutal em custos, mas como se trata de um conglomerado, lá na internet, lá na Starlink, eu tenho aquele motor atual que permite o crescimento das receitas da chamada hiperescala. Então, aqui existe a dominância global em constelações que nós chamamos de constelações LEO, né? O outro ponto é o ponto da inteligência artificial, que é a XAI, né? Então, ou seja, aqui dentro do ecossistema de valor da SpaceX, nós temos essa startup aqui, que ela está embutida de alta volatilidade, e que estão, diga-se de passagem, que são aqueles modelos de linguagem, né, como a gente conhece como o LLM e o Grok, que vão buscando nichos que são defensáveis. E, por fim, as chamadas opções reais de expansão. Aqui são aquele sonho que se tem lá das viagens espaciais, especificamente para Marte, a chamada revolução B2B, ou seja, business for business, ou seja, empresa por empresa, e a capilaridade urbana. Então, essa aqui são as opcionalidades tecnológicas de alto playoff. Esse é o sistema da SpaceX, o ecossistema da SpaceX de valor. Então, se você imaginava que ela apenas estava ancorada e alicerçada nos lançamentos de foguetes, não. Entenda que ela é um conglomerado de empresas e ela tem unidades de negócios que são distintas. Então, quando a gente considera cada uma dessas unidades de negócio, eu não posso simplesmente olhar e considerar a SpaceX e trabalhar o valuation para ela de maneira geral. Não, porque cada uma unidade dessa que você está vendo aí, os lançamentos, a internet, a inteligência artificial, ela carrega uma identidade própria. Ela carrega uma especificidade própria, ela carrega uma característica própria. Então, se o valor intrínseco, lá do que você aprendeu comigo aqui na aula de hoje, é a narrativa atrelado aos dados financeiros para que eu encontre o valor intrínseco, então logo eu sei que cada uma unidade dessa, ela vai exigir uma particular narrativa. E se cada uma desses negócios requerem obrigatoriamente uma narrativa própria, elas também terão um target de mercado que será independente, juntamente com as margens específicas para compor o fluxo de caixa consolidado. Então, eu não vou considerar todas as empresas em um único valuation. Entretanto, eu vou precisar olhar para cada especificidade, para cada idiosincrasia do negócio. Então, cada unidade exige uma narrativa própria e um target de mercado independente e margens específicas para compor o fluxo de caixa consolidado. Então, vamos considerar aqui cada unidade dessa, e cada unidade dessa nós vamos fazer, então, uma avaliação. Então, a unidade 1, que é a unidade de lançamentos, que é a Space Launch, essa aqui é a infraestrutura base. Eu preciso entender qual é a narrativa competitiva. Então, eu vou seguir criteriosamente e cabalmente o que eu demonstrei para vocês na equação estratégica para se chegar ao valor intrínseco, tá bem? Depois, eu até me permita, eu vou colocar essa informação como observação aqui para você não esquecer, tá bem? Então, é a narrativa, mais os dados financeiros. Então, narrativa, e eu vou compartilhar com vocês aqui. Vamos lá. Então,
Vou deixar bem claro aqui, ó. Narrativa de negócios, que é o storyline, ok? Mais os vetores, melhor dizendo, vetores financeiros, que são os drivers de valor, é igual ao valor intrínseco, ok? Então, perfeito. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui, para quem está me assistindo aqui ao vivo. Pronto. Então, vamos voltar. Então, narrativa dos negócios, storyline, mais os vetores financeiros, que são os drivers, eu vou considerar o valor intrínseco. Então, olhando para o primeiro negócio, porque cada unidade de negócio carece de ser considerada e não colocar todo mundo no mesmo cesto. Então, olhando para a unidade 1. A unidade 1, vamos ver a narrativa competitiva. Primeiro, e aí não esqueça que a vantagem competitiva dela, qual era? Era custo, não é? Lembra que você viu aqui no slide anterior? Ó? Vantagem competitiva brutal em custo. Então, vejam só. Aqui, o que nós temos como narrativa competitiva? Primeiro, quebrou o monopólio governamental aplicando engenharia de software na indústria aeroespacial. Segundo, desenvolveu foguetes reutilizáveis, como o Falcon 9. Então, aqui, criando uma vantagem de custos brutal sobre o concorrente, ao invés dos foguetes serem descartados, o que acontecia? Ele passou a reutilizar os foguetes. E nessa reutilização, eis que surge ali uma estratégia genérica, que é a estratégia de vantagens de custo brutal sobre os concorrentes. E, por fim, o domínio atual superior, ou seja, o domínio do market share, de 80% do mercado de lançamentos comerciais. Então, aqui está a narrativa de negócios, o storyline. É importante que você compreenda aqui o seguinte: essa narrativa, ela não é enviesada, não pode ser enviesada. Ela precisa, de fato, olhar para o negócio, compreender o negócio. Bem, então, olhando agora sobre os vetores financeiros, que são os drivers, então houve ali 70% do market share projetado e o mercado total estimado de 30 bilhões em 2026 para 100 bilhões em 2036. Professor, esse valor é um valor alto, né? Vamos embasar então na literatura, pessoal? Vamos lá? Vamos olhar aqui para a Bíblia de Finanças, para isso não ficar somente nas minhas palavras. Então, página 35, se não me falha a memória, 25. Vejam só. Se a função objetiva de finanças corporativas é a de maximizar o valor de uma empresa, segue-se o valor da empresa tem que estar ligado às 3 decisões apresentadas anteriormente: decisões sobre investimentos, decisões sobre financiamento, decisões sobre dividendos. O elo, ou seja, a orquestração, a ligação entre estas decisões e o valor da empresa pode ser estabelecido ao se reconhecer que o valor da empresa é o valor presente de seus fluxos de caixa esperados, descontados a uma taxa que reflita tanto o risco dos projetos da empresa quanto o mix de financiamento utilizada para financiá-los. Então, quando nós consideramos aqui essa projeção
em 10 anos, saindo de 30 para 70 bilhões, eu projeto esses 70%, não é? Do market share. Então, a receita projetada é uma receita projetada em 70 bilhões. 100 bilhões menos 30, 70 bilhões. E a margem operacional, uma margem de 40%. Então, aqui está o valor intrínseco do que vai nos ajudar a considerar esse valuation da SpaceX que nós vimos aqui. Então, vamos agora para a unidade 2, que é a internet, que é a Starlink, que é o serviço global da internet. Então, ponto 1, narrativa competitiva. Por isso que eu estou deixando para você aí, que a narrativa de negócio, storyline, mais os vetores financeiros, que são os drivers, igual o valor intrínseco. Narrativa competitiva. A Starlink utiliza a frota de lançamentos próprios, né, para estabelecer 10 mil ou mais de 10 mil de satélites em órbita baixa. Notem só, pessoal. Notem. Então, ela utiliza da sua própria estrutura. Então, vamos dizer que é uma estrutura verticalizada. Ela não utiliza uma estrutura de terceiros, é uma estrutura própria. Então, isso permite, esse tipo de ação permite que ela consiga ampliar a sua abrangência, não é? De rede. Para quem não sabe, eu vou deixar para você aqui que esses mais de 10 mil satélites em órbita baixa é justamente a abreviação do LEO, não é? Que é Low Earth Orbit, tá? Que significa órbita terrestre baixa, como vocês estão vendo. Você que me assiste desta manhã, você percebe o seguinte, você percebe que, de novo, não dá para você simplesmente pegar uma planilha e essa planilha você lançar as premissas, você obrigatoriamente passa ou precisa passar pela compreensão do negócio, pela narrativa, porque senão o teu valuation não é defensável. A tese que você vai construir, ela não é defensável. Pessoal, eu construo tese de valuation aqui de 15 a 32, a 40, 47, 45 páginas. Porque uma das partes que eu diria que é mais desafiadora é a parte de compreender, de entender o negócio. Tanto que, para os processos de valuation que eu trabalho, que eu atuo, né, e os clientes sabem disso, e o meu empregador sabe disso, eu exijo, no mínimo, que eu faça uma visita da instituição. Que eu converse com a diretoria, que eu converse com os sócios, que eu converse com o acionista e depois converse com a média gerência e converse com o nível mais interiorizado da instituição, que é o nível operacional. Então, a narrativa ela é importante. Então, vejam, primeiro, aqui no caso do Serviço Global de Internet, é que ela utiliza a frota de lançamento própria para estabelecer mais de 10 mil satélites em órbita baixa, não é? Ou seja, órbita terrestre baixa. Por que a internet da Starlink é tão vendida? E por que ela é tão boa? Olha essa cobertura que ela tem. Olha essa estrutura que foi arquitetada, que foi construída. Portanto, eu vou aproveitar e colocar aqui como comentário também para você que me assiste. Pronto. Olha como é importante com que nós possamos compreender o negócio antes de valorizar. Segundo ponto da narrativa competitiva é o foco estratégico em nichos não atendidos. Então, isso me faz lembrar muito desse livro aqui, e eu quero aproveitar o ensejo também e falar para vocês que essa semana nós estaremos retornando com as nossas disciplinas regulares
de estratégia competitiva, de administração geral e de gestão de custos hospitalares a partir dessa semana. Isso me faz lembrar, ler essa narrativa competitiva, ela me recorda e ancora diretamente a segmentos que são negligenciados. Ou seja, se a criação de valor é a essência da estratégia, e a essência da estratégia, ela fala a respeito de dois testes, refere-se a dois testes que precisam serem realizados. O primeiro é a proposição de valor, e dentro da proposição de valor existem os clientes, a necessidade e o preço relativo. Não existe coisa mais porteriana do que essa. Foco agressivo em nichos que não são atendidos, ou seja, que são negligenciados. Que nichos são esses? Áreas rurais, aviação, rotas marítimas e, principalmente, onde existem clientes que estão insatisfeitos, como, por exemplo, aqueles que ainda dependem das chamadas fibra óticas. E, por fim, mudou o perfil da SpaceX de projetos, né? B2G, né? 2J, para assinaturas recorrentes, né? Então, notem como compreender o negócio é importante. Não basta simplesmente a gente pegar uma calculadora, uma planilha, um sistema, um Excel e ir lançando as planilhas. Muito pelo contrário. Antes das planilhas, nós precisamos passar pela narrativa e também pelo valor intrínseco, não é? Eu estou disponibilizando aqui nos comentários do LinkedIn, depois eu vou compartilhar com vocês, que eu quero manter aqui essa narrativa de negócio, que o B2G é aquele negócio que é feito com o governo. Então, ela muda aquele perfil da SpaceX de projetos que era específico para o governo, para assinaturas recorrentes. Ou seja, ela, então, olha para o nicho de mercado negligenciado e nada, ela capta o quê? Ela capta mais de 10 milhões de clientes. Então, olhando para os vetores financeiros, que são os drivers, o que nós temos aqui? Nós temos, então, o mercado total. Eu vou baixar aqui para você enxergar melhor. Tá? Então, vamos lá. Então, olha, ela enxerga aqui o mercado total. E esse mercado total, ele apresenta 1,6 trilhões. E a dominância do nicho satelital é de 75%. Então, o nicho atual ele era menor do que 1%, que ele não entrava, e o target para 2036, para daqui a 10 anos, era de 10%. Então, projeta-se uma receita de 160 bilhões, mais uma margem operacional de 60%. Na unidade 1, vocês viram que eles projetaram 70 bilhões e uma margem operacional de 40%. Então, ou seja, aqui na Starlink está sendo bem maior. Vamos olhar, então, a unidade 3 e todas as premissas dela? Então, eu vou subir novamente aqui e eu vou colocar aqui evidenciar a narrativa. Então, vamos lá. Vejam bem, vejam que, no caso, já vimos os lançamentos, Space Launch, já vimos a respeito da internet global, e agora nós vamos olhar para a inteligência artificial, que é o XA, que é a opção de expansão, que é a opcionalidade. Então, são aquelas figuras de linguagem, né? São aquelas linguagens que conhecemos como LLMs e o Grok. Bem, qual é a narrativa competitiva aqui? Ele também foca em nichos e ecossistema como X-Premium e Cursor. Porém, evita o sangramento de CAPEX. E lembra que eu comentei com vocês?
todas as vezes quando você investe em CAPEX, significa que você costumeiramente terá ali o free cash flow to the firm negativo. Então, quando você evita esse sangramento de CAPEX no confronto direto com o concorrente como a OpenAI e a Anthropic no B2B de larga escala, ou seja, do empresa empresa para empresa. Então, aqui nós temos um menor market share global, ou seja, ele não é tão expressivo quanto o de lançamento de foguetes e quanto o de internet, porém, ele é altamente defensável. Então, esse horizonte de 10 anos, ele está falando em 80 bilhões em receita e margem operacional de 50%. Então, nós temos na unidade 1 70 bilhões, com 40%. Na unidade 2, nós temos 106 bilhões, com 60%. E na unidade 3, nós temos 80 bilhões em 50%. Então, quais são as opções de expansão que se tem? A narrativa é que essa infraestrutura madura ela permite os chamados saltos não lineares. Por exemplo, viagens espaciais, internet satelital urbana substituindo a fibra, ou então esses impulsionamentos à inteligência artificial para o B2B pesado. Bem, tratadas matematicamente como opções reais de payoff. Target para 2036, posterior a 2032, 50 bilhões adicionais e margem operacional de 50%. Agora, nós vamos então sintetizar o valor intrínseco pelo modelo de desconto de fluxo de caixa descontado, discount cash flow. Bem, então vamos lá. A receita em 2025 base é de 15,6 bilhões. A projetada para daqui a 10 anos, em 2036, é para 333 bilhões. E a margem operacional, ela tem ali uma inflexão para 48% e, pelo fato de ser um conglomerado de empresas ou 3 unidades de negócio, e onde cada unidade de negócio dessa ajuda a pulverizar, a diluir o risco, o custo de capital ao OP fica em 8%. Então, qual é o valor intrínseco estimado pelo método de fluxo de caixa descontados? Nós estamos, então, falando de uma empresa que vale 1,22 trilhões. Então, o fluxo de caixa livre é óbvio que no curto prazo, por conta ou em detrimento de alto reinvestimento, ou seja, de aquisição de CAPEX, ele vai apresentar o free cash flow to firm negativo nesse curto prazo. Lembra que eu comentei com vocês e a análise que nós fizemos a respeito do ciclo de vida corporativo que ela estava? Agora, posterior a isso, ela vai ali explodindo a chamada positividade e margem à medida em que essas frotas e essas constelações elas vão se estabilizando. Por quê? Chegará uma hora em que ela vai atingir o que nós chamamos de ramp-up. Então, olhamos cada unidade de negócio dentro da sua narrativa de negócio, pelo storyline, mais os vetores financeiros, que são os drivers, e depois sintetizamos esse valor considerando todas as idiosincrasias de cada empresa, seja de lançamento de foguete, seja de internet global e seja a de inteligência artificial, e chegamos ao valor de 1,22 trilhões. Então, vejam que não é simplesmente considerar premissas, mas é necessário compreender. E esse é o ponto, pessoal, que finanças corporativas não é que ele conversa com estratégia, mas são gêmeos siameses. Se tentarmos separar, se tentarmos dissociar, se tentarmos
trazer um hiato, colocar uma nesga nelas, obviamente que a empresa não se sustenta no que concerne a maximização de valor. Então, o que nós temos aqui é o valor intrínseco estimado de 1,22 milhões e o fluxo de caixa livre, mesmo que no curto prazo ele apresente-se negativo, dado ao alto reinvestimento, ao CAPEX, aos ativos de crescimento. E os ativos de crescimento, dentro da contabilidade, eles são destacados no ativo não circulante, intangíveis, imobilizados. Por isso que é importante deter o conhecimento daquilo que nós chamamos de dominar a contabilidade financeira. Né? Inclusive, existe no nosso canal, no YouTube, 32 aulas, se eu não me engano, que geraram 45 horas aulas que você pode se tornar um expert em contabilidade financeira. Então, já que chegamos nesse valor estimado por intermédio do fluxo de caixa descontado, ou pelo DCF, precisamos olhar e entender que as incertezas que elas estão permeando em todos os negócios, nós precisamos entender que a incerteza é uma feature e não um bug. Ou seja, existe essa condição do risco que se apresenta. Então, qual é o contexto agora aqui? O contexto é eu olhar para a incerteza e trabalhar no modelamento dessa incerteza, levando em consideração cada premissa de forma estocástica, e ela, óbvio, que uma vez em que eu faço e adoto e tenho essa técnica de realizar, ela vai revelar o verdadeiro espectro do valor. Muitas empresas escondem as incertezas em médias fixas, e quando esconde dessa maneira, e quando tem esse tipo de prática, obviamente que nós estamos falando de uma falaciosidade, e de certo que o valuation não será defensável. Porque eu sempre digo isso, inclusive quando eu preparo as minhas teses de valuation. Do outro lado, não existem pessoas que são incapacitadas, pessoas que têm problemas de entendimento ou pessoas que são superficiais. Tem pessoas tão bem ou até mais preparadas do que eu e do que as minhas teses que nós escrevemos. Então, eu trago aqui a simulação de Monte Carlo, onde nós temos ali do P10, que é o pessimista, que estou falando de 660 bilhões, a mediana que atinge 1,29 trilhões e o P90, que é o otimista, que chega em 2,8 trilhões. Bem, qual é a conclusão disso tudo? A conclusão é que esses rumores de IPO, eles precificam a empresa entre esse ranger de 1,75 trilhões e 2 trilhões. Bem, o modelo intrínseco que nós vimos anteriormente no slide, levando em consideração cada narrativa do negócio e cada vetores financeiros, ele prova que esse preço ele não é impossível. Esse de 1,75 para 2 trilhões. Porém, ele captura primariamente a porção extrema, ou seja, a porção otimista. Olha a otimista lá, 2,8 trilhões do espectro. Então, quando faz isso, ela limita brutalmente o chamado upside do novo investidor. Por isso que não dá simplesmente para aceitar aquilo que o mercado especula, porque essa especulação ela vem acompanhada, ou eu diria que o grande combustível dela, qual é? É a euforia do mercado, ou então o desânimo que o mercado tem. Porém, considerando o fluxo de caixa descontado, nós estaremos contemplando e sustentando o valor intrínseco de uma empresa pela narrativa dos negócios, ou seja, compreendendo o negócio, compreendendo a arena competitiva, olhando para a estratégia competitiva,
atrelado aos vetores financeiros que ela tem, aos drivers de valor, às alavancas de valor. Então, muito cuidado quando você simplesmente considerar a avaliação de uma empresa sem levar em consideração a equação estratégica do valor intrínseco, ok? E a grande dicotomia que nós temos aqui, eu falei isso no começo também da nossa aula, é a respeito do valuation e da precificação. Quando nós falamos de valuation, nós estamos falando de valor intrínseco. Quando nós estamos falando de precificação, nós estamos falando de price, de IPO. Cada um desses pilares, eles carregam uma tricotomia, que é o foco, que é a natureza, que é o resultado. E olhando especificamente para a SpaceX, o que nós vemos é o seguinte: no valor intrínseco, o foco estão nos fundamentos corporativos. E esses fundamentos corporativos é olhar para a instituição, olhar para a empresa, olhar para o negócio e considerar as nuances intrínsecas desse negócio, tais como o caixa. Se esse caixa ele apresenta um crescimento, quais são as margens que essa empresa ela está gerando, as margens operacionais. É por isso que em cada um dos exercícios que nós trouxemos para vocês aqui, nós deixamos evidente a narrativa dos negócios e os vetores financeiros. Né? E, por fim, há o risco, as incertezas, a volatilidade, a dinamicidade que a empresa está sujeita. Já na precificação, é o momento do mercado, é a liquidez, é a narrativa especulativa e, óbvio, é o fato de que quando uma empresa abre IPO, ela sai do capital fechado para o capital aberto, existe a escassez dos ativos puros. No que concerne a natureza para valuation, ela vai exigir obrigatoriamente as premissas explícitas e principalmente aritméticas, matemáticas, que sejam amplamente e absolutamente sustentáveis, o que difere da precificação. As premissas, elas não são explicitadas como no valuation. Pelo contrário, elas são a antítese da explicitação. Elas são as premissas implícitas e fazem o quê? Simplificam, eu sempre digo, a valorização de uma instituição, de uma firma, de uma empresa. Ou seja, ela vai ali ancorar em múltiplos e principalmente nos vieses comportamentais do mercado. Então, o resultado da SpaceX, que nós desconstruímos aqui e construímos o valuation, ela converge de uma forma amplamente e designadamente racional para 1,22 trilhões, porque consideramos cada uma unidade de negócio e compreendendo essa unidade de negócio, juntamente com as suas vantagens competitivas e com os seus drivers. Já na precificação do resultado da SpaceX, nós estamos ouvindo o quê? Uma oferta bancária estruturada entre 1,75 trilhões a 2,75 trilhões. Então, uma coisa é valuation, outra coisa é precificação, price, IPO. Quando confrontamos essa dicotomia entre valuation e precificação, nós somos despertados que os IPOs vão raramente refletir o valor intrínseco. IPOs raramente refletem o valor intrínseco. Por que raramente eles refletem o valor intrínseco? Sabe por quê? Porque são exercícios de precificação que são realizados e que eles são executados, sabe por quê? Por sindicatos bancários. E qual é o objetivo disso ser realizado por sindicatos bancários? Eles querem
além de captar, eles querem alimentar, sabe o quê? Toda essa euforia institucional. Então, se você é um investidor, se você negocia ações na bolsa, bem, eu demonstrei para você aqui que uma coisa é aquilo que o mercado precifica. É caracterizado pela implicidade, é caracterizado pela multiplicidade e pelo viés comportamental. Leva em consideração o momento do mercado, leva em consideração a euforia, leva em consideração a liquidez, mas não esqueça, é especulativo. Quer comprar as ações de uma bolsa? Faça o valuation dela para que você consiga entender se você vai conseguir obter lucro, valor, ganho ou não. Inclusive, eu deixei uma aula realizada aqui falando sobre a filosofia de investimento. Essa aula eu vou refazer ela, não sei se no mês de... a gente já vai entrar no mês de julho, vou refazer ela no mês de julho, lá para o final do mês, mas é importante que você tome muito cuidado, porque comprar precificado pelo mercado significa que você estará simplesmente acatando a implicidade de premissas que o mercado coloca, e o mercado quase sempre é imediatista, não é? Então, o choque da realidade é esse. Os IPOs, quando são feitos, raramente eles refletem o valor intrínseco. Então, eles fazem o exercício, e esses exercícios de precificação são feitos por sindicatos bancários, e o propósito dos sindicatos bancários é maximizar, é captar e é alimentar toda essa euforia institucional que é característico da Bolsa de Valores e que é característico também do mercado financeiro. Então, a precificação relativa apresenta as suas cascas de banana, os seus ardis, as suas armadilhas, ou, como vulgarmente falando, as suas pegadinhas, como, por exemplo, o truque do forward price. Então, como é que se justifica o preço de 1,75 trilhões com apenas 15,6 bilhões de receita atual? Bem, pega o Enterprise Value, divide pelas vendas, maior do que 110 vezes. Bem, a tática é que os bancos de investimento, eles usarão receitas estimadas não em 2026, mas usam as receitas estimadas para 2035, pegam essas receitas, fazem um cruzamento com o Enterprise Value de hoje e acabam criando, concebendo, ou, como eu gosto de dizer, né, parindo uma ilusão matemática de um múltiplo que seja aceitável. E o que acontece? O mercado é eufórico, o mercado está na euforia, o mercado é viciado no curto prazismo que faz, a bocanha aceita. A outra armadilha é a falácia do cherry picking. Então, não há empresas comparáveis à SpaceX no mundo. Então, eu olho horizontalmente, não vejo ninguém, e o que eu faço? Eu utilizo como um modelo de comparação, como, por exemplo, a Boeing. Só que, quando eu comparo isso com a Boeing, eu estou cometendo um erro crasso, um pecado capital, que é o pecado de simplesmente ignorar a alta taxa de crescimento. Lembra dos reinvestimentos? Do CAPEX? Dos ativos de crescimento? Então, quando eu comparo com a Boeing, eu cometo esse sacrilégio. Agora, quando eu comparo com a Palantir, eu também tenho a tendência a ignorar a massiva diferença em CAPEX de infraestrutura. Então, o grande ponto que é ignorado é os investimentos, ou os reinvestimentos, ou o CAPEX, ou é aquilo que é utilizado como os ativos de crescimento. Então, Boeing, Palantir e até a própria Telecos
de maneira alguma eles se assemelham, se caracterizam, possuem o mesmo perfil de risco tecnológico. Então, o alerta executivo que eu trago para você aqui, o sell-side, ele utiliza de uma forma tão abusiva de narrativas, além de poder trabalhar de uma forma a realizar uma grande ginástica nos múltiplos de mercado para que ela consiga ali justificar qualquer preço de colocação no IPO. Então, precisamos fugir dessas armadilhas de precificação relativa. Múltiplos de EBITDA, múltiplos de não sei o quê. Os múltiplos de mercado geralmente têm o interesse de captar, de maximizar e de alimentar a euforia institucional que nós comentamos, né? Já estamos chegando no final da nossa aula, eu quero falar então um pouco aqui do Shape Shifter, né? E o pacote do Elon Musk, né? Você vai lá, amor? Tá. Então, vejam só. O pacote. Eu estou aqui, mais de 10 minutos. Estou terminando. Dá tempo. Dá tempo. Então, vejam só. O pacote indivisível. O investidor, ele não vai adquirir apenas o fluxo de caixa da compra. O investidor não adquire apenas o fluxo de caixa. Então, se ele imagina que ele está comprando apenas os fluxos de caixa projetado, isso é um ledo engano. Ele vai comprar o pacote de Musk integral. Então, ou seja, aceita-se a genialidade visionária acoplada, sabe o quê? A volatilidade extrema de governança. Então, não existe nenhum cherry picking da gestão. Outro ponto é a não linearidade corporativa. A SpaceX, precisamos ter a plena consciência de que ela carrega o aspecto forte de mutabilidade, ou seja, ela é mutável, assim como a própria Tesla. Então, ela alterará a sua forma e a sua narrativa fundamental de maneira abrupta e inesperada. Então, vejam o impacto da extrema volatilidade de governança. A qualquer hora e momento, ela altera ali a sua narrativa. Por quê? Porque ela tem uma dependência, pessoal. Ela tem uma dependência total das chamadas rupturas tecnológicas, que cada vez mais essas rupturas ocorrem de maneira frequente, súbitas e abruptas. E o perigo bidirecional é que a extrema imprevisibilidade, ela faculta, ela fomenta, ela torna a empresa muito complexa de você precificá-las da aquisição. Todavia, quando consideramos o histórico suicida para operadores que apostam contra o modelo short selling. E, para fecharmos a nossa aula de hoje, eu quero, então, sintetizar o que eu chamo de arquitetura da decisão. Então, 3 pontos, 3 pilares que eu diria para vocês que é peremptoriamente imprescindível vocês acatarem. A primeira delas é o seguinte, é estarem sempre de olho nessa âncora. E essa âncora não pode ser uma âncora, como é que eu posso dizer? Utópica. Ela precisa ser arrazoada, ela precisa ser racional, ela precisa ser consciente. Então, os fundamentos como âncora racional. Então, quando nós estamos lidando com o ecossistema, como é o caso da SpaceX, de uma euforia elevada corporativa, por exemplo, ofertando ali o valor de 2 trilhões, a gente precisa conhecer o valor intrínseco, que é de 1,2 trilhões. Então, comparado a essa euforia, ao pricing com o valuation, eu te digo que quem tem essa visão ampla diferencia ali o estrategista disciplinado daquele especulador que o mercado vai engolindo ele por conta de todas as suas mazelas enviesadas comportamentais que ele carrega. Que, por exemplo,
é o vício do curto-prazismo. O segundo pilar é o pilar que precisa ter a sua modelagem rigorosa da incerteza. Tudo na vida tem um risco. E esse risco precisa ser gerenciado. Então, quando estamos nos referindo ou analisando as chamadas startups em hiperescala, as incertezas elas não justificam a ausência de um valuation corporativo. Eu vou, então, simplesmente acatar o price que o mercado ele aponta e diz quanto vale? Não. Você deve aplicar o que eu chamo de métodos estocásticos, tais como a simulação de Monte Carlo, e eu vou preparar uma aula também dentro do mês de julho para falarmos especificamente sobre as simulações de Monte Carlo e Monte Carlo. Bem, o que eu quero te dizer é que também é peremptoriamente obrigatório e mandatário para que a gente possa tomar as decisões de alocação de capital. Eu trabalho com os hospitais e eu tenho visto uma febre hoje, independente se os hospitais são privados, com fins lucrativos, e são hospitais privados, sem fins lucrativos. Cirurgia robótica é a moda do momento. E eu fico me perguntando, beleza, propaganda em cima de propaganda, publicidade em cima de publicidade, realmente o paciente vai ser beneficiado. Mas será se essa conta fecha? Será se foi feito algum tipo de cálculo? VPL, TIR, emitir, simulações? Será se esse equipamento adquirido, ele conseguiu, pelo menos, bater a taxa mínima aceitável de corte? Eu sou capaz de apostar o braço que eu escrevo que é o braço esquerdo que não. Então, essa modelagem não pode ser qualquer modelagem. Ela deve ser austera, ela deve ser rigorosa, ela deve ser severa, pragmática, catedrática. E, por fim, a chamada dicotomia financeira, que é a compreensão do abismo entre o valor de uma empresa, que é a avaliação intrínseca, que é o valuation, e o preço das ações que são trazidos pelos IPOs, pelos múltiplos relativos de mercado. Eu te digo que essa é a essência para o sucesso sustentável de quem quer se tornar um profissional sênior em finanças corporativas ou então em investment banking. Então, eu gostaria aqui de deixar as referências bibliográficas e o meu cânone conceitual que eu utilizo. Apresentei os 3 livros, apresento essa literatura e quero fechar aqui a minha aula de hoje com uma reflexão, com uma afirmativa reflexiva. Quando você tem em mãos um modelo, e esse modelo ele apresenta-se de maneira onde inexiste a narrativa, você só vai ter uma planilha na mão. E eu te digo, o que as pessoas estão procurando aí na LinkedInlândia é o engajamento. Responde eu quero, responde eu diga, responde a DCF, mas quantos estão prontos, de fato, a investirem tempo em explicar, em esmiuçar, em ruminar, em decompor, em decantar, com toda a rigorosidade acadêmica e com todo o cânone conceitual que envolve finanças. Então, o modelo que ele inexiste de sua narrativa, você terá uma planilha apenas na mão. O contrário também vale. A narrativa sem os números não passa de um conto de fadas, de uma utopia, de uma fantasia. Eu sou o professor Israel Vieira de Souza e quero mais uma vez agradecer a todos aqueles que estiveram conosco nessas 1h36. Agradecer mais uma vez a participação de cada um de vocês. Nos vemos em breve. Lembrando a vocês que nós teremos o retorno das nossas disciplinas regulares, mas ainda teremos um desdobramento do episódio ainda da SpaceX. Eu queria apenas mostrar para vocês o valor intrínseco, né, de 1,22 trilhões, esmiuçando cada uma das unidades de negócios e considerando todas as suas idiosincrasias. Um ótimo dia,
Um bom jogo e sorte para a nossa seleção brasileira. Um grande abraço, pessoal. Deus abençoe. Até mais.